Boa noite. Acabei de chegar da igreja. Uma maravilha hoje. Fui na igreja um pouquinho, levei meus filhos, eles quis acompanhar eu um pouco. Isso foi muito bom. Eu gosto quando eles vão à igreja comigo. Porque a gente, muitas das vezes, frequentar um pouquinho a casa de Deus é bom, faz bem para a saúde, para nossa mente, conversar com Deus. Eu gosto muito de sentar e conversar com Deus. Eu não gosto de ir à igreja quando senta alguém do meu lado que fica me fazendo pergunta, falando comigo, porque eu tenho o tempo todo para falar com as pessoas. Quando eu vou à igreja, eu quero sentar e conversar com Deus. Eu converso em casa, mas eu gosto de ir à igreja e ficar sentada conversando com Deus. Eu não gosto de ninguém do meu lado falando, fazendo pergunta o tempo inteiro. Eu não gosto, não. Porque tira a nossa concentração, que a gente está ali falando com Deus, deixa a gente fora do propósito da gente. Então eu gosto muito de ficar sentada, sozinha. Não, todo mundo, né? Um do lado do outro, mas aquele silêncio de ninguém me fazer pergunta. Gosto muito. Mas sempre tem uma que faz umas perguntazinhas que dá vontade da gente perguntar a ela. Eu sou católica, né? Dá vontade de mandar ela perguntar ao padre, né? Mas elas não vão, precisa às vezes. É que a minha igreja, a minha não, né? A igreja em que eu frequento tem tão pouca gente que eles ficam com vergonha de ficarem falando que o padre só levanta assim, dá uma olhada assim e fica todo mundo calado. Porque é só uma capela onde vai poucas pessoas, é muito pouca gente. É, poucos fiéis, né? Então eu gosto por causa disso também. Que é bate um. É gostoso você ficar assim, quietinho, em silêncio. Então, ele não precisa nem a gente mandar perguntar ao padre, porque quando o padre olha, já todo mundo se cala. Fica quietinho assim. Só são mais pessoas assim de idade, poucas pessoas jovens, ninguém hoje em dia quer ser coroinha, ninguém hoje em dia. Todo mundo tem vergonha de botar aquele saião, né? Que é aquela roupa, aquela vestimenta para ajudar o padre. Hoje em dia todo mundo tem vergonha. De primeiro era tão bom fazer a catequese, né? Primeira comunhão. Hoje em dia ninguém quer fazer catequese, ninguém quer fazer mais primeira comunhão. Uma porque o telefone não deixa, outra porque os amiguinhos não deixam, outra porque sempre tem um joguinho mais interessante na internet. Então, portanto, a gente hoje em dia não tem, os filhos não acompanham muito a gente para ir ao lugar. Ninguém quer ir mais fazer catequese, ninguém diz que é feio ser filho, eles falam que não quer ser filho do padre não. De primeiro, filho do padre era aqueles que ele adotava, né? Que não tinham família, mas hoje em dia as crianças tudo tem vergonha disso, tem vergonha daquilo e não querem ir, né? Mas eu gostaria que as pessoas perdessem um pouco, assim, não a vergonha, né? Mas perdessem um pouco esse negócio de carrancismo, negócio de só estar no telefone. Eu gostaria que as crianças fossem um pouquinho mais à igreja. Mas isso também é culpa não só das crianças hoje, nem dos adolescentes, não. É dos pais. Os meus, quando eram pequenos, eu ia toda semana para a igreja, né? Uma vez por semana. Eu ia para a igreja, eu levava eles. Sempre levei meus filhos. Botava os dois, um sentadinho de um lado, o outro sentadinho do outro. Mas depois que eles cresceram, a escola, e eu sempre mudo, né? Eu tô numa casa e passo 2 anos, 3 anos, mudo para outra, muda a igreja, ou fica mais distante, ou a preguiça também de andar, né? Porque se chama preguiça de sair de casa e ir à igreja. Então eles foram crescendo e hoje só a menina que gosta muito de ir à igreja, fazer a catequese, né? Mas o garoto fica, mas eu já não vou não. Mas eu já não vou não. De vez em quando eu tenho que dar um puxão de orelha nele, né? Hoje, graças a Deus, fomos
os dois foram comigo, né? Eu gosto muito quando eles vão comigo. Fico feliz, fico alegre, satisfeita quando eles vão. Então, é isso. É um pouquinho da minha noite. Hoje é dia... Hoje é 10, né? Um dia depois de ontem. Tô falando sério. Hoje é quanto do mês, crianças? Sabe que eu nem sei. Nem eu. Fala Vê aí, aí, sabe? Hoje quanto que é do mês. Vocês são chatinhos. Chato é pior. Hoje é... Peraí. Eu esqueci que aqui não, aqui ó. Aí, vou te falar agora. Esse pessoal, até pra ver uma data pra... 11. Hoje é 11? É. Hoje já é 11? Olha, gente, eu pensei que hoje era dia 10, hoje já é 11. Que bênção, Senhor. O mês está indo, tudo na graça, na paz, Senhor Deus. Obrigada por tudo, meu Pai. Só o Senhor mesmo para ser maravilhoso na minha vida. Olha, gente, hoje é dia 11, tá? Então, é um pouquinho do meu dia a dia, né? Um beijo, fica com Deus. Sei que não interessa, a minha vida não interessa a vocês, mas eu gosto de falar. Um dia eu vou encontrar alguém que se interesse na minha vida. Nem que seja para comentar que eu sou chata, mas eu vou encontrar. Boa noite.